Silvio, o tema do Febrabantec é a jornada responsável na nova economia da inteligência artificial. Como as empresas podem se adaptar a esse cenário? A gente vê uma evolução da discussão muito interessante aqui no evento. Ano passado, a discussão era como que funciona a IA e onde a gente poderia colocar ela para melhorar as operações, a vida das pessoas. A gente vê esse ano já um toque diferente. Como que eu controlo, como que eu governo, como que eu garanto que essa tecnologia vai trazer um benefício claro para as pessoas, respeitando tudo aquilo que nós conquistamos como sociedade. A inclusão, as questões de ESG. Dá para perceber isso no clima do evento. Eu vejo a materialização disso principalmente pensando na IA agora dentro do processo e não mais como funciona essa inteligência. O que dentro do meu processo, dentro da minha relação com o cliente e com o mercado, ela faz sentido e ela de fato agrega valor. Uma baita evolução em termos de adoção de uma tecnologia que tem praticamente 2 anos de existência. E como a BRQ está se preparando para as mudanças tecnológicas e disrupções de mercado, como a inteligência artificial generativa? A BRQ ela tem uma missão dupla, né? Ela é uma empresa que também precisa repensar o seu modelo de trabalho com o emprego da IA generativa e como ela pode acelerar os seus clientes criando soluções, processos, melhores práticas de colocar a IA generativa para rodar dentro das suas operações. Então nós temos hoje um time pensando nos produtos e serviços da BRQ, como funcionarão o advento dessa tecnologia, como que ela entra dentro do ecossistema da nossa oferta, e nós temos um time aproveitando esse conhecimento interno, criando soluções para acelerar os clientes. O cliente não precisa passar, as empresas que são parceiras da BRQ, elas não precisam passar por todo o processo de exploração que nós temos que passar, porque dependemos disso como a nossa ferramenta de trabalho. Ela pode adquirir esse conhecimento dado as nossas estruturas, as nossas ofertas e as ferramentas como o Fusion que nós criamos para os nossos clientes. Por falar nisso, quais são as iniciativas que estão sendo implementadas para garantir que a BRQ continue relevante e competitiva no futuro? Todas as nossas ofertas, e nós temos muitas, nós somos uma empresa que consegue ajudar os nossos clientes de desdobrar uma estratégia até a materialização de um produto digital. Então nós temos time de experiência de usuário utilizando IA generativa para acelerar os processos de descoberta, de identificação de oportunidades em pesquisas, de criar ideias diferentes de como construir um software, de melhorar a usabilidade. Nós temos o time de dados que tem usado a IA generativa para facilitar todo o processo de modernização da estrutura de dados. Nós temos nosso time de arquitetura adaptando uma arquitetura de referência, onde você tem IA generativa como uma parte que se comunica com todo o ecossistema. CRM e assim vai por todas as nossas ofertas. Dentro do que a gente tem para acelerar os clientes, as empresas, nós criamos o Fusion AI. É uma plataforma, são produtos plug and play para justamente pegar o que a IA oferece de mais relevante no processo hoje e isso já está pronto para uso. Com um grande diferencial que nós pensamos desde o início, como governar isso dentro das empresas. Um dos módulos do Fusion é o processo de governança. Como é que eu controlo essa inteligência? Como é que eu sei o que está sendo perguntado e como ela está sendo utilizada? E eu garanto também um controle dos meus gastos e da eficiência dela dentro dos meus processos. Silvio, como as empresas estão usando a inteligência artificial generativa hoje na prática e quais são as perspectivas? Dá para ver claramente 3 ondas de adoção da IA generativa. Então, geralmente as empresas buscam, num primeiro momento, entender como funciona a tecnologia, quais são as suas limitações e, principalmente, explorar casos de uso que dê maior retorno e que faça sentido dentro do contexto que a empresa está vivendo, né, da sua maturidade digital. Num primeiro momento, a exploração fica naquilo que a tecnologia ela é mais forte. Tudo que é ligado a uma base de informação, a um conteúdo, a um texto, a um conhecimento, é onde a gente tem a exploração praticamente nativa dessa tecnologia e são os lugares em que você tem ali um retorno sobre a sua aplicação da IA generativa muito bons. E a gente pode pensar aqui em ideias como melhorar a operação da área jurídica, melhorar a operação das áreas internas de atendimento aos próprios funcionários, RH, administrativo, compliance, e também algumas aplicações nas relações com o cliente,
mas não diretamente com o cliente. São de suportes às operações internas para atender o cliente. No segundo momento, as empresas já estão olhando como eu uso essa tecnologia para melhorar os meus processos. Quais são outras capacidades, além da informação, ela pode me auxiliar dentro da empresa. E a gente entra no uso dessa tecnologia em conexão com outros sistemas. Aí eu já tenho uma configuração mais complexa, integrações de sistemas para fazer essa inteligência funcionar. E uma terceira onda, que tem poucas empresas explorando no Brasil, é que a gente vai descobrir que, dado o momento e a qualidade do que eu quero entregar, por exemplo, numa relação com o cliente, vai passar pela personalização da inteligência. E aí a gente entra no mundo de ter que ter estruturado muito bem os meus dados. Como eu vou alimentar essa tecnologia, como é que eu vou prepará-la para entender o do meu ambiente, do meu produto, como é que eu trago aqui as questões sociais também, a representatividade de minoritários, como é que eu trago aqui um entendimento e controle sobre qualquer tipo de viés, seja na linguagem, seja no tratamento. Então, nesta terceira onda, as questões de dados, as questões de inclusão e o cuidado com a curadoria da informação que eu vou treinar essa inteligência passam a ser muito relevantes desse contexto. E a gente tem uma visão ainda em cima disso de outras possibilidades, como, por exemplo, tem se falado muito do uso dos agentes. É a inteligência generativa com capacidade de executar tarefas. Eu poderia não só perguntar se eu tenho direito a tirar férias dentro da minha empresa, como eu poderia pedir para a inteligência marcar as minhas férias. E aí a gente entra numa outra capacidade da IA de ter uma interação, mas também de executar atividades. Começando dentro da empresa, seria um caminho seguro de fazer, e depois levando isso para o cliente na ponta, né? A partir do momento que a gente tem total controle e garantias do que nós construímos, e levar isso para o cliente e trazer um baita benefício no relacionamento. Muito obrigado, Silvio. Prazer.